Pastor Carlos Roberto ontem falava sobre a questão do suicídio e afetando muitos jovens, mas a gente também ficou impressionado como afetou pastores e pastoras que acabaram também se suicidando num volume assustador para nós, né? A gente ficou sabendo de casos e mais casos. Então, o Bill teve dando uma palestra na Semana Teológica sobre burnout, sobre o esgotamento emocional, mental, físico, que acomete muita gente na nossa geração, nessa nossa época. E afeta pastores também. É o excesso de trabalho, as pressões, as expectativas, às vezes muito elevadas, frustração e muitas vezes se sentir inadequado e a coisa vindo pode levar o ser humano a sucumbir, um pastor, uma pastora, um líder cristão a sucumbir. Isso é muito preocupante. E aí essa canção, bom, daqui a pouco eu vou falar quando é que ela apareceu na minha vida de uma maneira especial. Eu acho ela lindíssima, uma profecia. Saiu um texto bíblico, uma profecia maravilhosa. Deixa eu até pegar minhas colas aqui, que eu tenho... O Rodrigo falou que eu falo tudo de cabeça, mas não é sempre assim, não. Eu vou começar com um versículo, que é de Isaías 30, versículo 15. Isaías 30, 15. Essa também é uma passagem que me acompanha há muito tempo. Nessa versão aqui é no vosso retorno. Algumas versões dizem na conversão, que é a mesma coisa, né? No vosso retorno a Deus. E no descanso, ou seja, no vosso retorno e descanso estará a vossa salvação. Na tranquilidade e na confiança, a vossa força. No caso de Israel, diante de inimigos terríveis, da ameaça da Síria, eles não buscaram a Deus, eles buscaram o Egito. Então Deus está bravo com eles, porque eu sou o Salvador de vocês, eu sou o Deus de vocês. E vocês, diante de uma situação periclitante, diante de uma ameaça, vocês se esquecem de mim e vocês optam por buscar o socorro do Egito, alianças políticas. Mas a salvação de vocês está no retorno a mim e no descanso. Descansa em mim. A salvação de vocês está nisso, na tranquilidade e na confiança está a vossa força. Pelo que você está passando? O que ameaça a sua vida? O que te amedronta? O que te assusta? O que te assombra? O que te angustia? O que te traz ansiedade? Seja lá o que for, que você possa estar enfrentando os temores. Olha aqui a palavra. No vosso retorno e no descanso, na tranquilidade. Deus está requerendo de nós uma atitude de confiança nele tal que nos dê tranquilidade. A despeito do tamanho do gigante, a despeito do que você tem que enfrentar, o deserto que você tem que enfrentar. Deus está falando, olha para mim, volte-se para mim e tenha paz. Vinde a mim todos vós que estáis cansados, sobrecarregados. Encontrareis paz em Deus, em Cristo. Nele está a nossa salvação. Então, nesse livro que eu passei para vocês, A Cura, trabalha... O que seria a cura ali? Vou dar um spoiler ali do livro, tá? A ideia é a seguinte:
Tem um outro livro que eu acho que esse livro é baseado num famoso livro, O Peregrino, do John Bunyan, né? O Peregrino. Esse O Peregrino, todo mundo já deve ter lido, né? Esse é um clássico. E o que é a jornada de um cristão? Muitas vezes, ou de uma pessoa que quer buscar Deus, ou que quer encontrar salvação. Na religiosidade é sempre fazendo coisas. Tem uma canção, Cristina, que a gente cantava, que era muito errada. A gente cantava na adolescência. A gente cantou umas coisas erradas também, né? Era um corinho bem curto que dizia assim, a última frase, fazendo tudo para Jesus. Como é que era isso? Até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos ajudou o Senhor. Eu quero ser fiel até o fim, fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Parece boa a ideia, né? Mas tem uma pegadinha aí. Então ele não gosta de mim. Esse é o problema dessa canção. Fazendo tudo para Jesus gostar de mim. Que lindo isso. Mas isso já é uma afirmação de que ele não gosta de mim. De que eu tenho que conquistar o amor dele. Mas nós o amamos porque primeiramente ele nos amou. E ele nos amou quando nós estávamos mortos em delitos e pecados. Ele amou o mundo avesso. Ele nos amou pecadores. Ele nos ama, gente. Essa história de fazendo tudo para Jesus gostar de mim é um atentado ao amor dele. Nós estamos tentando conquistar o amor, barganhando com Deus. E isso é religiosidade. Isso é religiosidade espírita, por exemplo. Que o fardo vem ainda... Olha, desculpa se tem algum espírita aqui, eu tocar nesse assunto. Mas todo amor e carinho que eu tenho pelos espíritas, sabe? Que fardo eles carregam? Fardo dos pecados das vidas passadas. Já não basta os pecados da vida presente, que já é coisa demais para nós carregarmos. Eles carregam os pecados das vidas anteriores. Que fardo pesado. Então o peregrino tinha um fardo pesado. Um fardo pesado. E carregava se arrastando pela vida para tentar, satisfazer todas aquelas demandas. Que muitas vezes nós entendemos um Deus que demanda de nós isto, aquilo outro. E a gente está tentando de alguma maneira aplacar a sua ira. Então, o que eu posso fazer para escapar da ira vindoura? Então, esse Deus que é contra nós, esse Deus que é uma ameaça a nós, esse Deus que nos amedronta, esse Deus que nos assusta, esse Deus que nos assombra, que bota um peso danado, pesadésimo sobre nós e requer de nós. E é o peregrino carregando todo aquele fardo de tentar fazer tudo para conquistar um lugar ao sol, lá no céu, no sol do céu de Deus. Então vocês conhecem o livro, e esse livro, A Cura, passa por essa... Também faz umas analogias meio que parecidas. De repente o ser humano se encontra numa bifurcação. De um lado tem uma placa dizendo aqui, agradar a Deus. Na outra, acho que é confiar em Deus, né? Alguma coisa assim. Qualquer outra. Mas a ideia era confiar em Deus. Uma é agradar a Deus, outra é confiar em Deus. E aí você vai para a sala do agradar a Deus e você vai encontrar um monte de gente mascarada lá. É a sala da hipocrisia, é a sala do legalismo. E a sala de muita gente infeliz, com um sorriso meio amarelo. Então, de repente,
Em que sala que a gente está? A gente só vai poder depositar esse fardo pesado quando a gente estiver aos pés da cruz. E quando a gente entender que Jesus nos ama, que aquilo é prova cabal de que Ele nos ama de maneira incondicional, nos ama plenamente. E talvez esse conceito do amor de Deus pareça bom demais para ser verdade. Acho que por isso muita gente suspeita disso. É bom demais para ser verdade. Não é possível. Não, eu não vou cair nessa pegadinha. Isso aí é uma pegadinha. Eu vou fazer de tudo para conquistar ele. E aí você vai entrar no que John Wesley entrou. O que John Wesley era antes de 24 de maio de 1738? Alguém que queria fazer tudo para Jesus gostar de mim. E o que ele encontrou? Encontrou a incerteza. Porque a gente nunca, nesse caminho de conquistar méritos para entrar no céu, a gente nunca vai encontrar paz. Porque a gente nunca vai ter certeza se já fez tudo. A gente de repente vai perceber que ainda não fez tudo, e aí a gente vai ficar angustiado, e de repente na perspectiva da morte, a gente ainda vai estar desconfiado, vai estar como John Wesley, quando o navio estava para afundar, sem certeza da salvação, e se depara com outro grupo que está numa outra sala, daqueles que conhecem a graça de Deus, o amor de Deus, e confiam no seu amor, e que tem paz no coração, e que não estão fazendo tudo para Jesus gostar deles, porque sabem que Jesus já gosta deles, já os ama e tem certeza disso, e tem muita paz a esse respeito. E tudo mais que eles vão fazer é porque eles sabem do amor imenso de Deus por eles. Né? É fruto desse amor. Então, isso eu acho que é um segredo. Eu acho que eu já vivi assim meio como John Wesley. Eu não sei, eu acho que isso isso do legalismo é uma coisa facinho de a gente cair nela, sabe? Porque parece ser um caminho de santidade melhor, né? Um caminho de seriedade e tal. Eu acho que eu já andei por essas trilhas em alguma época da vida. E que a gente vai ficar ofendendo a Deus. É uma atitude que ofende a Deus, porque você suspeita do caráter dele, do amor dele, do cuidado dele, da provisão dele, da bondade dele. A gente começa a confundir Deus com o diabo. Não sei se já fizeram isso. A gente começa a olhar, ele parece mais o diabo, ele parece muito mais um ser contra mim do que um ser a meu favor. Um ser adversário que eu preciso dar um jeito de ser amigo dele para eu me dar bem com ele, porque ele é perigoso contra mim. Eu acho que essa ideia, às vezes a própria ideia do temor a Deus pode levar a gente a isso. Eu acho que todo mundo vai temer a Deus, mesmo sabendo que ele é amoroso, porque ele é grande, porque ele é todo poderoso, porque ele é santo, né? Então, claro que na presença dele a gente vai fazer como Isaías: ai de mim, que sou homem pecador, habito no meio de um povo pecador, de lábios impuros, os meus lábios também são impuros, eu estou diante de Deus santo, santo, santo. Eu acho que isso é muito natural, mas a experiência com Deus não é desse assombro, desse temor constante, porque ele vem e apazigua. Ele vem e purifica, ele vem e perdoa, ele vem e há reconciliação. O Pedro também fica assombrado quando Jesus faz uma pesca maravilhosa. Ele fala: Senhor, o Senhor poderia sair aqui do meu barco? Porque o meu barco, o que é o meu barco? O Senhor tão santo e poderoso está pisando. Então esse medo, essa coisa, isso existe, isso faz parte natural de um relacionamento com um ser sobrenatural, todo-poderoso. Mas Ele é que apazigua a nossa alma.
Ele é que diz, vem cá, Ele é que te perdoa os pecados. E, sabe, o relacionamento passa, sabe, o amor lança fora o temor. Então, nosso relacionamento com Deus é um relacionamento de amor e não um relacionamento de temor. Há o temor que agora é resolvido pelo amor, pela comunhão, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. E aí o apóstolo Paulo ora aos ali em Filipenses, ora para que os cristãos de Filipe pudessem ter uma consciência mais assim, ampla, do tamanho, da dimensão do amor de Deus, da altura, da profundidade, da largura, de todas as dimensões do amor de Deus, e ser cheio do Espírito Santo. Isso é tremendo. Eu acho que isso cura, mas parece ser tão difícil cair a ficha de que Ele é totalmente confiável, Ele ama, Ele nos quer bem, Ele é... Se Deus é por nós, vamos falar essa frase, se Deus é por nós, mas às vezes a ideia que a gente tem é que Deus não é por nós, esse é o problema. Às vezes a gente fala, fica desconfiado, será que Ele é por nós? Ou se será que está contra nós e eu tenho que dar um jeito de reverter esse jogo, né, que está contra mim? Tenho que virar esse jogo. Então, no retorno, no descanso, o que você está passando? Você é capaz de descansar agora? Só tem um jeito de descansar, confiando no amor dEle e no cuidado dEle. Aí, eu tenho uma experiência, vou contar para vocês, aí depois encaixa essa música. Vai encaixar uma primeiro, depois a outra. O Samuel pode até se preparar aqui, que lá vem a música, lá vem a canção. Quando eu fui ordenado pastor, a gente já tinha plantado a igreja de Cidade Ademar, como candidato ao ministério, já tinha 3 anos ali. Em 85 eu comecei no seminário. No final de 85 recebemos uma designação para reabrir o trabalho em Cidade Ademar. Eu e o Nilson. Fomos para lá, e em 88 fomos ordenados, e um professor meu, que era superintendente da Igreja do Nazareno, me convidou para o Projeto de São Paulo. Ficava 2 anos no meu pé, vai ter Projeto de São Paulo no ano 89, vamos plantar 30 igrejas, eu queria que você estivesse comigo, vamos precisar de ajuda para plantar 30 igrejas e tal. Aí eu falei, eu vou só se for emprestado para esse ano, mas eu vou pedir autorização para poder participar desse projeto aí. Então, eu pedi autorização, estava no concílio de 1988, novembro, pedindo autorização. E aí o pessoal ficou com medo de dar autorização de eu ir para um ano e depois ficar lá. Aí quem ia me roubar eram os nazarenos e não o Carlos Alberto, ele falou que ia me roubar. Mas eu me comprometi, eu vou voltar e tal, porque é uma experiência, né? Plantar 30 igrejas e tal, eu achei que era interessante isso. É a igreja do Nazareno, a igreja metodista livre, mesma doutrina. Então, fiz o pedido. Aí, eles custaram a aprovar. Tentaram conversar e tal, mas aprovaram. Mas assim, com muita cautela, com muito medo. E aí eu estava na minha mão, vou ou não vou? E aí eu falei, e agora, Senhor? Eu não quero cometer um erro. Eu não quero cometer um erro, mas eu não sei qual que é como é que eu vou saber qual é a tua vontade? O Senhor quer que eu vá ou o Senhor quer que eu fique? Eu entrei num turbilhão tão grande, eu fiquei tão angustiado, e agora estava no concílio, ia ter as designações, e eu tinha que dar a resposta, e aí era a sessão última do concílio, em que eu tinha que dar a resposta, depois ia ser lida as designações e tudo. Eu fiquei apavorado. Eu entrei daquele banheiro lá, isso era em Mirandópolis, num banheirinho que tem lá numa sala, lá atrás, do púlpito, para a direita. Entrei no banheiro, tranquei a porta, me ajoelhei ali junto ao vaso sanitário. E eu orava e chorava. Falei, Deus, eu não sei
Eu não sei, mas eu não quero te desagradar. Eu não quero errar, Senhor. Me ajuda, que eu não tenho paz. O que eu vou fazer agora? E nesse momento estava tendo a abertura da sessão e estavam cantando uma canção. E a canção era essa aqui. Olha só. Vem cá. Tenha sobre ti é difícil para mim, gente. Olha só essa frase. Então, eu entendi que eu podia tomar decisão em paz e tomei. Eu tinha 2 empregos naquela época, eu era operador de telex e eu era rádio escuta, trabalhava na Dedini Siderúrgica, que hoje virou Belgo Mineira, e trabalhava também na Record. E eu deixei os 2 empregos para ser pastor de tempo integral lá na Igreja do Nazareno. Lá também tinha uma casa, tinha tudo. E fui para lá. E tinha, como a igreja tinha carro, também era uma igreja que tinha umas condições boas, aí eu não precisava de carro, vendia minha Brasília, me desfiz lá da coisa, comprei com o dinheiro da indenização lá comprei uma enciclopédia britânica, seria muito útil para... Eu não sabia o que essa revolução tecnológica, eu não sabia que ia vir não, né? Você usou uma vez, né? Usou uma vez, valeu. O dinheiro, gente, isso era uma fortuna na época para mim, para minhas condições. O dinheiro todo investido na educação dos filhos, botei lá. Eu tinha uma casinha que a gente tinha construído lá no terreno do meu pai, e aí passei para o meu irmão e fomos para a igreja do Nazareno. Com um mês lá, o pastor que me chamou, o superintendente, me deu um monte de coisa. Eu dava aula no seminário Nazareno, já estava fazendo um monte de coisa, um monte de tarefa, mas eu acho que o homem ficou um pouquinho de ciúme, um pouquinho assim, com medo. Eu virei uma ameaça para ele. Com um mês ele já estava me mandando embora. Um mês que eu estava lá. Ele disse que os bispos americanos reclamaram para os superintendentes gerais que ele tinha feito falta de ética, né? E aí ele veio para cima, volta, vai lá para
para a igreja metodista livre. Eu falei, agora não tem, as designações fecharam, eu já não tenho casa para onde ir. E teve uma inflação em janeiro de 1989, veja quanto foi a inflação. Mais de 80% de inflação, um único mês. E ele, de maldade, não deu nenhum reajuste. Então aquele salário que era razoável, era pouco, mas ainda dava para sobreviver, agora era 80% a menos. Isso só no mês de janeiro. E esse homem se levantou contra mim como um ódio terrível, e eu não tinha feito nada. E ele jogou, depois me tirou de tudo da igreja e ia me jogando para essas igrejas que estavam sendo abertas e tal, para eu ir para lá. Quando eu me dava bem numa, começava a me dar bem numa, ele ouvia elogios, ele já me arrancava dessa e me mandava para uma outra. Quando via elogio, já me arrancava daquela e ia para mais longe ainda. E eu ia obedecendo, eu não entendia nada, ia conversar com ele, o que eu fiz, o que aconteceu, pastor, por que está agindo assim? Ele se fechava, se calava e só me lascava. Aí, enquanto eu estava indo para todo lugar, a Cristina, tínhamos 2 filhos naquela época, um bebê ainda no colo, Daniel, tinha nascido em 88, em setembro de 88, era um bebê, e a Cristina ficava lá no templo e ele ficava dizendo assim, tem lobo disfarçado de pastor nessa igreja, só tinha eu e ele de pastor na igreja. Aí, gente, aí eu me voltei para Deus. Eu falei, Deus, o Senhor me chamou mesmo para o ministério? O Senhor estava falando, descansa aí, não tenha medo de tomar decisão, vai. Eu tomei a decisão, e agora era isso. Tudo contra. Eu tinha vendido a minha Brasília com aquela inflação, o dinheiro foi para uma poupança, com aquela inflação que a poupança só deu 20%. É uma coisa, eu lembro disso, deu 20% só de reajuste, enquanto a inflação foi de 80% e os preços dos carros subiram. Eu não comprava meia Brasília no mês seguinte. Eu não tinha dinheiro para comprar meia Brasília agora. A minha indenização já tinha ido para os filhos. Quem é que quer comprar uma enciclopédia agora? Ficou complicado. Então, eu passei maus bocados. E aí eu pedi a Deus uma palavra. E, de repente, Lamentações capítulo 3. Não é a palavra que você gostaria de ouvir nessa hora. Uma palavra em Lamentações? Bom, suporta o jugo da tua mocidade. Fui eu que coloquei sobre você. Sofra calado. Dê a outra face. Daí que Jesus tira essa. Dá a outra face. Farte-se de afrontas. Não ouse abrir o bico para reclamar. Farte-se de afronta. Suporta o jugo. Aguenta o tranco que eu estou nesse negócio. Cristina fez uma carta nessa. Era muita coisa. Ela fez uma carta de demissão lá para eu escrever lá, sei lá, uma coisa assim. Escreveu. Nisso que ela escreveu essa carta, alguém telefonou para ela, porque ele não me deixou fazer mais nada na igreja, a não ser visita. Mas, meus irmãos, aí eu fiz visita. Aí eu visitava os hospitais, aí eu visitava as casas, eu visitava a favela, aquela favela Itamarutá, que eu subia, descia. Fazer visita, então me dediquei ao ministério de visitação. E aí a irmã Cida, que era uma das que sempre me ligava, tem que fazer visita aqui, vai lá no hospital. Ligou para falar comigo para uma outra visita. E aí, como eu não estava presente, ela começou a contar, mas olha, tem sido bênção, tem sido isso, tem transformado isso, tem não sei o quê, salvação e mais tal. E aí a Cristina foi e rasgou a carta, nunca me mostrou. Ela me falou depois que escreveu essa carta, mas ela nunca nem me mostrou. A gente sofria sem ter o que comer direito dentro de casa. 1 ano, sopa de feijão, eu não tinha dinheiro para comprar 1 dúzia de ovos, eu lembro disso. Eu ia no sacolão comprar meia dúzia de ovos,
porque eu não tinha dinheiro para comprar uma. Sofra calado, não reclamei com meu pai, com minha mãe, que poderiam me ajudar, com meu sogro, com ninguém, com nenhum amigo. Pergunta lá para o Nilson se ele me ouviu reclamando dessa. Ele vai saber disso muito depois. Calado. Eu e ela. Leite homogeneizado. Quem é velho sabe do que eu estou falando. Aqueles 500 saquinhos. Homogeneizado era um que era reidratado, né? Que era de pó, era mais barato que o C. Para as crianças. Eu e ela não tomávamos leite. Vocês acreditam nisso? Nós não tomávamos leite. O mais barato, só para as crianças. A única pizza que nós comemos aquele ano foi que a irmã dela veio nos visitar e comprou uma pizza de mussarela. Foi a pizza mais saborosa, porque se ficar um ano sem comer pizza, você vai achar incrível. E teve um dia que ele orou para eu morrer. Era uma reunião de quarta-feira, devia ter umas 30 pessoas. E ele estava com tanto ódio de mim, eu caladão na minha, sem fazer nada. Ele chegou e disse assim: Senhor, orando. E ele era muito eloquente, muito simpático também quando ele queria ser, muito cativante quando ele queria ser. Aliás, eu aprendi muita coisa com ele. Ele tinha muitos dons. Aliás, ele era muito usado, né? Talvez não aprovado. Bom, já tocamos no assunto da primeira pregação. Muito usado por Deus, mas não aprovado. E aí, ele orou assim: Senhor, se eu sou o impedimento dessa igreja, o Senhor me leva. Mas se é outro, e apontou o dedo na minha direção, com os olhos abertos, esbugalhados, eu estatei assim: mata ele! Alexandre, 3 dias depois, ele tinha me tirado os carros também da igreja, alegado que a Kombi estava com problema, que não podia, eu não podia dirigir a Kombi que estava com problema, mas ele dirigia. Ele tinha o carro dele, ia lá, pegava a Kombi para dirigir. Aí ele pegou a Kombi, que ele dizia que estava com problema, e devia estar mesmo, sabe por quê? 3 dias depois, essa Kombi capotou, ele foi lançado fora, bateu a cabeça na guia, foi dado por morto, fecharam o saco plástico em cima dele. 3 dias depois que ele disse: mata ele. 3 dias depois, gente. Quem conhece o pastor Cláudio de Atibaia? Tem uma esposa. A esposa dele, Eliane, ela era minha ovelha. Ela foi que me deu detalhes, porque eu sabia que ele tinha quase morrido, ele foi parar na UTI. Mas ela disse: não, ele morreu. Fecharam o saco plástico. Ele se mexeu depois. Gente, é assombroso. 3 dias depois que ele orou: o Senhor me mata, o Senhor mata ele. Um outro pastor, que era de uma outra igreja, ele morreu nesse acidente. Pastor Aguado. Ele faleceu. A família gostava muito de mim. Eu tinha pouco tempo lá, mas a família queria que eu fizesse o enterro. Esse superintendente foi parar na UTI, um pedaço da orelha decepada. Ele assinou um termo de responsabilidade para sair, para fazer esse enterro e para mentir para todo mundo, dizendo que eu tinha um compromisso, que eu não tinha compromisso nenhum. Ele me deu um compromisso no dia. Ele disse para a família que falava que queria que eu fizesse. Não, ele não pode fazer porque ele não é pastor nazareno. Como que alguém que não é pastor nazareno vai fazer o enterro de um pastor nazareno? Saiu, foi com a cabeça enfaixada a fazer essa cerimônia, e a Cristina estava lá e testemunhou ele dizendo, quando ele me mandou quase para os quintos dos infernos. Gente, isso é história, isso tem testemunho de tudo isso que eu estou falando para vocês. E eu ali sofrendo calado, continuei e tudo mais e tal. Bom, no meio desse deserto todo, fui para um culto uma vez. Deus usou para tantas coisas maravilhosas, mas para um culto, era numa casa, e de repente cantamos uma canção que hoje cantamos no início dessa pregação. Vamos para ela de novo? Essa profecia de Isaías 58, versículo 11.
Aí Deus falando comigo no meu deserto. Deus falando comigo no meu deserto, gente. Privação de... Sem falar de saúde, a gente não tinha plano de saúde. Na Metodista Livre tinha plano de saúde para os pastores, lá não tinha. Eu quase morri de enfermidade. Meus filhos não saíam. Esse menino aqui tinha uma bronquite maluca. E ele ficou uma vez com uma crise tremenda. Ele tinha 3 anos de idade, ele ficou numa crise tremenda. Que nós fomos 5 vezes, 4 vezes em postos desse tipo UPA, dos dias de hoje, eram esses postos, para inalação, para aminofilina, adrenalina, essas coisas todas para sair da crise. O dia inteiro ele não saía, os lábios roxos. Fomos parar no Hospital Saboia, Jabaquara, e ele lá tomou aminofilina, tomou adrenalina, todas as coisas, e ele não saía da crise, e disseram assim, ele tem que ficar internado. E era o nosso filhinho de 3 anos, tá bom, ele vai ficar internado aqui. Quando nós fomos ver, era uma sala desse tamanho assim, cheia de bercinhos, um monte de bercinho. Eu falei, meu filho vai ficar aqui, eu acho que não vai ter gente para cuidar dele não, tem tanta gente para ser cuidada aqui. Eu e a Cristina ficamos com o coração na mão e dissemos assim, não, aqui não, a gente não pode ficar com ele, ele vai ficar aqui, ele precisa de ajuda, e eu não sei se ele vai ser devidamente ajudado. Ficamos inseguros, e eu olhei para a Cristina olhou para mim, não vamos deixar o nosso filho aqui, ele vai ficar com a gente, vamos tentar cuidar dele do nosso jeito, e assinamos um termo de responsabilidade para tirar ele de lá. Que dor assinar aquilo, e não tínhamos para onde levar, não tínhamos plano de saúde, ficamos apavorados, e assinamos, e ele entrou no carro, e eu orei chorando, dirigindo o carro, eu orei assim, Deus, eu só tenho o Senhor na terra, eu não tenho mais nada, eu não tenho plano de saúde, eu não tenho nada, eu só tenho o Senhor. Se o Senhor quiser levar, o Senhor leva, é tudo teu. Esse menino dormiu no carro, chegou em casa dormindo, continuou dormindo, nós ficamos a noite toda acordados, praticamente, vigiando, velando por ele. Acordou no outro dia bem, nunca mais na vida ele teve uma crise, meus irmãos, nunca mais, nunca mais. E aí a canção, naquele dia, tão forte, eu sei que essa promessa não é para mim, é para você, é para todos nós, não é uma promessa específica para uma pessoa, é para todos os que são de Deus. Vamos cantar ela então? Fique em pé, cantemos. Senhor te guiará, Ele fartará tua alma em lugares secos, fortalecerá teus ossos e serás como um jardim regado, como um manancial, cujas águas nunca faltam, sim, serás como um manancial, cujas águas nunca faltam. Aleluia, gente. Quer ver? Pode sentar. Fica preparado aí que tem outra música. Então, o Senhor me conduziu nesse deserto, sem reajuste o ano todo, até o final do ano. Continuamos lá, aguentando tudo, e Deus fez milagres e salvação de gente, e tantos amigos, e tanta coisa boa lá. De repente eu volto para... tem um outro lance, que eu falava assim, Senhor, se o Senhor me chamou mesmo para o ministério, e se é agora para eu
voltar para a Igreja Metodista Livre, que o superintendente, que era o Manuel Roberto, me ligue até o mês de agosto para eu voltar. Porque se não me ligar até o mês de agosto para eu voltar, eu vou entender que não é para voltar. Não é muito normal um superintendente já falar de designação, assim, ligar para alguém no mês de agosto, assim. Normalmente o brasileiro deixa mais para perto do concílio em novembro. Ele me ligou. Me ofereceu 3 igrejas. Posso falar o nome das igrejas aqui? Vila Moraes. Eu só tinha 26 anos de idade para ser pastor titular de Vila Moraes. Vila Bonilha, Sabrina. Qual foi a minha resposta? Eu nunca escolhi igreja, gente. Estou falando isso. Desafio vocês encontrar qualquer superintendente. Eu nunca escolhi igreja. E eu falei, vocês decidem. Eu só quero ir para onde as pessoas me querem, porque eu estou meio cansado de ir. E aí eles escolheram Bonilha. Nunca escolhi igreja. Aonde o Senhor mandar, irei. E aí, onde eu estiver, vai ter a bênção de Deus. Abraão e Ló. Abraão fala para Ló, pode escolher. Eu fico com a outra parte, eu fico com o que sobrar. Meu, é Deus na causa. E aí fui para Bonilha. Chegando lá em Bonilha, no primeiro culto de Bonilha, chorava muito. Estava muito emocionado. E fiquei muito mais quando o Wilson, que foi até um líder, pastor lá de Cubatão, o Wilson pegou o violão, irmão da Cleonice, pegou o violão e falou assim, tem uma música especial, depois do louvor, ele falou, tem uma música especial para o pastor Hildo que está chegando. Deus colocou isso no meu coração, uma música especial para mim. E que música não era, meus irmãos? Senão, o Senhor te guiará. Não foi essa. Não tenha sobre ti nenhum... Gente, a mesma música que quando eu estava dobrado os joelhos ali no banheiro, eu ouvi, tomei a decisão, e agora essa música é cantada ali em minha homenagem que estava chegando na igreja. É de Deus ou não é? Fique em pé, cantemos juntos. Meus irmãos, Deus existe, Ele é real, Ele age. Tenha sobre ti um só cuidado, qualquer que seja, pois somente seria muito para ti. É meu, somente meu, todo trabalho, e o meu trabalho é descansar em mim. É meu, somente meu, todo trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. Não temas, mas quando enfim tiveres que tomar decisão, entrega tudo a mim, confia de todo o coração. É meu, somente meu, todo o trabalho, e o teu trabalho é descansar em mim. É
meu, somente meu, todo o trabalho. E o teu trabalho é descansar em mim. Pode assentar, irmãos. Lá em Bonilha, também atravessei os desertos. Gente, a gente sai de uma, entra no outro, tem suas dificuldades, tem suas alegrias. Bem-vindo ao ministério. Bem-vindo à vida. Você sai da escravidão do Egito, entra no deserto. Bom, Canaã ainda está acolá, além do rio, ainda não chegamos lá, tá bom? Calma lá. É interessante isso. Os desertos na vida dos servos de Deus. Tem uma mensagem que eu fiz certa vez a respeito disso. É Elias. Quando ele não vai chover, fala com Acabe, é o deserto na sequência. Mas Deus cuida, Deus sustenta no deserto, Deus não vai deixar nada faltar. Ah, que coisa boa. Lá em Bonilha, depois de um ano que a gente estava lá, um ano e meio depois, já tinha um outro pastor lá, me convidaram para pregar na igreja. Eu cheguei lá na igreja com a turma toda de Vila Bonilha, um monte de gente. Eu acho que o Maciel foi, não tenho certeza, Magali, o Mauri, eu lembro bem, Mauri, o Wilson. Fomos com um grupo grande, para eles conhecerem minha antiga igreja lá do Nazaré. Então fomos lá. Cheguei lá, tinha uma faixa assim, bem-vindo, pastor Hildo. Que surpresa. Era mês do meu aniversário, tinha um bolo lá depois, no final. E o pessoal com muito carinho comigo, eu preguei. O mais interessante foi o irmão Salter, que era um dos líderes principais da igreja e que era um parceiro, assim, o mais chegado, um dos mais chegados ao próprio pastor, superintendente na época, e que deve ter ouvido muitas coisas ruins a meu respeito, porque eu não sei. Mas de repente eu cheguei lá, ele, depois da minha pregação, ele veio e me abraçou e chorava copiosamente. Eu nunca disse uma palavra para me defender. Sofra calado. E Deus me justificou, não sei como, não sei o que Deus falou no coração dele. Isso aconteceu. Muitos anos depois, eu me tornei assim um líder entre os wesleyanos, né? Na liderança da Fraternidade Wesleyana, que hoje se chama Conexão Wesleyana. E aí eu comecei a ser convidado, muitos amigos lá para a Igreja do Nazareno, depois eu era convidado para retiro de pastores para ser palestrante, depois aí eu conhecia o pessoal do Nordeste, aí era palestrante lá nos retiros do Nordeste 2 vezes, para o Norte e Nordeste do Nazareno, e eu conheci um líder da América Latina, dos nazarenos, que gostou muito de mim, me convidou para ser palestrante no retiro da Argentina para 150 superintendentes nazarenos. Eu que não podia fazer o enterro de um nazareno. Só contando isso não é para me gabar, só para vocês verem como o mundo dá volta e como Deus dirige e como Deus atua. Aí esse camarada que era o líder, o Christian, que era o líder dos nazarenos da América Latina, gostou tanto de mim, a gente ficou assim tão ligado, e ele me convidou para fazer parte de um time de diretoria de 5 pessoas. Eu seria o único não nazareno para todos os projetos da Igreja do Nazareno da América Latina. Estou falando isso, gente, diante de Deus, não é para me gabar, para ver como Deus honra, como Deus atua, né? Então, e também quando foi mudança o Aguiar estava aposentando, eles tinham que eleger o substituto. Para eleger o substituto do Aguiar, gente, que coisa, quem vai substituir o Aguiar? Quem conhece o Aguiar Valvassoura sabe, é uma lenda na Igreja do Nazareno. Aquela região de Campinas tem mais nazarenos por metro quadrado do que qualquer outra região do mundo. É um negócio fenomenal. E aí, nisso aí eles me chamaram. Foi lá em Recife, todos os superintendentes, e eu fazia todas as devocionais. Me chamaram para eu dar as devocionais daquelas reuniões que seriam dificílimas para se definirem quem seria o novo presidente dos nazarenos no Brasil. Todas as sessões, eu ia lá, dava as devocionais. Por que Deus fez isso? Porque Deus me honrou entre os nazarenos dessa forma. É muito interessante, sem eu ter feito nada. Eu olho e falo, o que eu fiz? Não fiz nada. Deus fez tudo. Ele fez tudo, meus irmãos.
Então isso ajuda a gente a entender que a gente não está lidando, não precisa de manobrinha, precisa, sabe, mexer os pauzinhos para conquistar qualquer coisa. Deus na causa, Deus na vida, Deus guiando. Isso é maravilhoso, isso é extraordinário, isso é fantástico. Então, estamos aqui. Eu terminava o mestrado na Batista. Eu não tinha nenhum cargo na igreja. Eu não tinha cargo assim de qualquer cargo do conciliar. Nenhum cargo conciliar eu tive. Até o dia que eu fui eleito vice-superintendente do nada. Meu nome nem aparecia. O Nilson está lá. Quem era testemunha disso? Eu nem sabia. O Samuel estava junto comigo, o Ronaldo. Ele falou, vai ter alguma coisa nesse concílio? Eu falei, não, esse concílio não vai ter nada. Não vai ter eleição de nada, nada especial. Que não era mesmo para eleger superintendente. Mas só que o vice-superintendente, o pastor José Carlos, renunciou. E aí tinha então, ele não queria, né? Aí tinha que eleger um vice-superintendente. Botaram lá em eleição, estou tranquilo, na minha, sossegado, pensando em ir para os Estados Unidos fazer o doutorado, numa bolsa que estava aparecendo, pintando para mim. Aí, moral da história, aparece lá meu nome em 5º lugar. Lembra disso, Nilson? Em 5º lugar na primeira, está lá embaixo. Aí daqui a pouco tem que ter metade mais um, tinha que ter metade mais um para ser eleito. Mas nova rodada, aí meu nome vai para 4º. Mas aí eu disse que estava em 1º lugar, mas ela não conseguia metade mais um. Aí meu nome foi para 3º, depois foi para 2º, depois ganhou. Eu fiquei assustado. Mas vice, tudo bem, vou para os Estados Unidos do mesmo jeito. Vice, eu vou para os Estados Unidos. Vou pela primeira vez viajar de avião, 1996, pela primeira vez na vida viajar de avião. Fizemos as economias, o pastor Valdir estava incentivando todo mundo a ir para o Chile, uma turma grande. Quem é que foi para o Chile naquela época? Você lembra, né, Marisa? Era a minha primeira viagem de avião, Marisa. Fomos para o Chile, 96, era uma confraternidade lá no Chile. Só que no ano anterior tinha eleito, e isso é uma coisa que eu senti, tem umas coisas assim muito doidas na vida da gente, que de repente você sente, isso aqui é para mim, isso aqui é meu. E aí esse menino, alguém teve que ir lá no médico, né, para alguma coisa. O Daniel teve que ir no médico, e aí eu cheguei atrasado na sessão do ano anterior, de 95, na sessão que elegeu delegado para a confraternidade latino-americana, que ia acontecer em novembro de 96, no ano seguinte. Eu senti que aquele cargo, eu falei, eu vou para esse lugar. Esse cargo é meu. Eu senti, sabe aquele negócio? Quando pintou, vai ter essa eleição, é meu. Só que a eleição era na sessão do dia seguinte. Aí eu cheguei atrasado, cheguei lá, já tinha tido a eleição e o pastor Giandelli tinha ganho. Eu falei, não. Era para mim. Não era para o Giandelli. Que estranho. Eu sei que serei eu o delegado e não o Giandelli. Mas ele foi eleito, acabou. No ano seguinte, sou eleito vice. Estou indo de Alegre, como só um participante um assistente. Chego lá no Chile, o Giandelli, por alguma razão, não vem. Como eu já tinha sido eleito vice, o pessoal da Quad, o Dorivaldo também não pôde vir, porque ele estava doente, falou assim, olha, você vai atuar como superintendente lá, vai ordenar o Camilo foi ordenado por mim lá, eu vice, que atuei como superintendente, junto com o bispo, ordenamos, e no lugar do Giandelli fui eu o delegado. Gente, eu sabia que era eu. Como que pode um negócio desse? Eu não entendo de onde vem isso. Fui o delegado. Sendo delegado, de repente tem eleição, é eleito o pastor Valdir não pode, porque segundo mandato ele já... Aí foi eleito o Codo, na Carrara. E o Codo falou, eu não quero, não aceito. E eu tinha sido eleito vogal para alguma coisa, sabe? Que fica de suplente para alguma coisa. E nisso, um não pôde, o outro não pôde. Eu saí de lá vice-presidente da Confraternidade Latino-Americana. Esquisito isso. Aí eu era vice-presidente, vice-superintendente, eu achei tudo aquilo muito estranho. E de repente eu tinha toda a minha documentação. Aí veio o Thompson com toda a documentação. O Daniel Alves me deu na mão toda a documentação da minha bolsa de doutorado, com casa, com tudo, gente. Incrível. Oh, bye bye Brasil.
Vou lá para o doutorado, meus filhos vão aprender inglês, vão ser meio americanos, minha esposa vai aprender inglês, todo mundo, até eu vou aprender melhor inglês, que até o meu inglês até hoje é ruim. E aconteceu que, gente, eu vou consultar o bispo, por que eu tinha que fazer isso? Cheguei para o bispo Snyder, falei, bispo, tenho que conversar com o senhor. Eu sei que eu fui eleito aqui para vice e para vice-superintendente, mas eu estou indo a minha vocação é mais assim, de semestre e tal. Estou indo lá para Asbury e tem uma bolsa assim. Aí ele derramou uma lágrima e diz assim, sinto de Deus que você não deveria ir, você deveria ficar no Brasil. Para que ele disse isso? Nunca fui rebelde. Ele não mandou, ele só disse. Eu respeitei a liderança dele e fiquei. Mas eu não desisti de ir para os Estados Unidos. Eu falei, vou ficar mais um ano, segurar as pontas do Dori que está doente, vou ser o vice dele, ele está doente, vou ficar mais um ano aqui, depois eu vou no outro ano. Bom, o Dori acabou ficando doente mais tempo, eu acabei naquela vice-superintendência ralando, sumindo quase tudo, e no concílio seguinte, o Dori fala, não posso mais por causa da minha condição de saúde. Ele não quis mais seguir. Era um momento delicado para ele, um problema no pé, se eu não me engano. A Débora deve lembrar disso, né, Débora? Débora está aí? Tá lá, né? Acho que era um problema no pé, né, que ele tinha no calcanhar. Aí ele não quis mais seguir. Aí a Coton, naquele ano, a Coton indicava quem seria o superintendente. Eles me indicaram e aí tinha que votar sim ou não. Aí o pastor José Carlos Moura queria agora ser superintendente. E aí o pastor Valdir veio falar comigo que ele estava chateado que a Coton tinha indicado outro nome, ele tinha sido vice-superintendente por 10 anos, e agora a Coton não estava prestigiando a ele, e achou tudo muito chateado. O Valdir falou comigo, pena que o Valdir não está aqui para confirmar, mas conversa com ele. Você poderia abdicar do seu direito aí, do seu nome indicado? Eu falei, claro que sim. Fui lá, abracei o pastor José Carlos, falei, pastor José Carlos, te amo. Então, seja como vocês quiserem, bota os dois nomes, bota nome nenhum. Gente, eu estou tranquilo, qualquer coisa eu vou para os Estados Unidos, estou de boa. E aí foi que me elegeram mesmo assim. E aí, quando eu fui eleito, então fica mais um tempo, né? Fica mais um tempo e aí o resto é história. Aí, só que meus filhos não foram parar nos Estados Unidos, né? Nunca estudaram lá. Consegui comprar um apartamento, que eu ainda tinha uma dívida de 15 anos ali para pagar. E chegou a idade dos nossos filhos irem para a faculdade. O Samuel, a gente não tinha tido condição nenhuma de dar, mas ele já estava formado praticamente. Aí o Daniel, a gente chegou, conversei com a Cristina, vamos vender o nosso apartamento e ajudar o nosso filho a estudar nos Estados Unidos. Tinha uma bolsa de 50% para pastor, tá? Vai lá, é só pagar o restante dos 50% que falta. E isso era para o Samuel, não conseguia para o Samuel. Eles ofereciam pelo menos 50% de bolsa numa universidade metodista livre lá, e a gente tinha que arcar com os outros 50%. Aí não tinha, eu falei, vamos vender o apartamento para colocar o nosso filho lá? Vendemos o apartamento. O único que a gente tinha. Uma dívida de 15 anos ainda, para mandar o nosso filhão para lá. E aí o irmão dela foi dar uma força, só que depois o irmão dela teve dificuldade, o nosso filho estava lá, o irmão dela estava com dificuldade, e ele teve que ser cobaia, fazer experimentos nele lá para ganhar dinheiro. Uns $1.000, $3.000, conforme o tempo que ele ficava lá, para pagar a faculdade. Tem vários experimentos que ele fez lá. Ficava internado na clínica com aquele negócio, levando injeções para ganhar dinheiro. Mas aí, quando nós vendemos o apartamento, então para resolver o problema dele, na semana que nós vendemos o apartamento, e vendemos muito bem, pegamos um preçaço nele, muito acima do que a gente tinha pago, um primo veio visitar minha mãe, primo de 2º grau, veio visitar minha mãe, foi na nossa casa, alguém falou para ele que aquele apartamento tinha sido vendido aquela semana, não fui eu, e ele era um primo. Eu nunca podia sonhar com um negócio desse, ter um primo tão rico. Multimilionário, dono de companhia aérea, dono de companhia de iate, dono de um monte de coisa. E ele chegou e falou assim, olha, eu e minha esposa sentimos o coração de fazer uma parceria com vocês para ajudar o seu filho que está chegando lá.
E aí eu falei, mas é muito dinheiro. Se eu disser que isso não arranha o meu orçamento, você vai ficar mais tranquilo? Pagou os 4 anos do menino lá. Os 4 anos lá. Pagou tudo. O menino estudou lá. Fez dois majors, que eles chamam, 2 bacharéis. Nos 4 anos, estudando, ralando e tudo mais. Gente, Deus é incrível. Isso é um milagre. Isso não existe. Quando a gente contou para o Daniel, ele falou, isso não existe. Um primo assim não existe. Isso é conto de fadas. Isso é conto de fadas. Isso é uma conversa mole. Agora quer saber mais? Pagou umas férias para nós uma vez? Vamos contar umas histórias. Pagou umas férias. Eu, Cristina, meu irmão Celso, Denise, Silvio, André, pagou a passagem, pagou tudo para ir lá para o México, na casa de verão que ele tem lá no México, tudo pago. Depois foi para o hotel 5 estrelas, almoço, não sei o que, jantar, não sei o que, passear de barco, blá, 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 tudo. Um louco esse cara. Incrível. Eu deixei de priorizar ali, no caso, a minha família, o que seria do interesse financeiro ou qualquer coisa que o valha. Deixei de fazer isso. E Deus honrou e fez, é maravilhoso. E mais recentemente, para o Rafael, uma secretária de um pastor de Singapura falou assim, olha, pastor fulano de tal, Dominique Yu, era isso, né? Veio... vai para o Brasil, para a Conferência das Assembleias de Deus e queria pregar na sua igreja. Eu falei, mas que metida, besta, já quer vir aqui, quer pregar, eu nem conheço. Mas é amigo do Magoia, do Kevin Manoy. Porque é amigo do Kevin Manoy, então a gente é amigo nosso também, então vem, aceitamos. Aí ele queria ainda uma reunião comigo. Eu falei, mas eu ainda quer uma reunião comigo, num dia antes, lá, 2 dias antes. Aí eu falei, vou lá então. Eu tinha um negócio na agenda, depois aí... desapareceu da agenda, fui lá. Queria saber o que ele queria, aí fui lá, não queria nada, só queria me conhecer e tal. Aí daqui a pouco ele está na Paulista. Eu falei, você está pertinho aqui da Paulista, conhece a Paulista? Não queço nada. Alguém te levou para passear em São Paulo? Não levou. Aqui, só naquele congresso grande lá e tal. Ele estava com a esposa, aí eu me comprometi de levá-lo no domingo de manhã lá. Eu esqueci que eu tinha aniversário da igreja do Campanário, Adriano. Não era você que estava lá, eu acho que era o Alexandre que estava. Aniversário da igreja de Campanário. Aí eu falei, eu não vou poder ir. Aí eu mandei meus filhos, Daniel e o Rafael, que estavam em São Paulo, mandar cuidar dele, cuidaram tanto, conversaram e tal. Aí depois ele pregou na nossa igreja, o Rafael foi o intérprete, porque o Daniel, que tinha melhor inglês, mais acanhado, o Rafael, eu quero ser o intérprete. Então o Daniel já liberou, vai então, vai que é tua, Tafarel, vai que é tua, Rafael. Foi, e o Rafael foi lá e pegou, e interpretou que ele é meio assim, é meio emotivo, né? Então ele foi num pique do outro, aí o pastor ficou impressionado e disse, você tem vocação para pastor? Você não quer estudar em Singapura? Aí estávamos todos na mesa, até a esposa do superintendente, ele era superintendente das Assembleias de Deus para toda a Ásia, e presidente da Assembleia de Deus de Singapura, era uma fera o cara, a igreja dele, milhares de membros, um templo gigantesco. Aí ele ligou, fez uma ligação lá, porque já era dia, segunda-feira, era domingo à noite, segunda-feira já de manhã em Singapura, ligou lá e já, a bolsa está aprovada, pode ir lá. Ficou 1 ano lá, aperfeiçoou inglês, estudou para ministério, né? Gente, tudo isso, Deus cuidou. Busca em primeiro lugar o reino de Deus. Eu diria assim, olha, quando o Nilson aceitou ir para o ministério, quando ele entrou no seminário 1 ano antes de mim, eu falei, que desperdício. Porque a gente, o contexto que a gente viveu para ser pastor, que a gente surgiu, se levantou ali no final da década de 80, o superintendente era o Manuel Roberto, o carro dele era uma variante que batia a porta, caía a outra quase, bem velha. Ele morava lá no Santos Dumont, não era isso? Num lugar bem longe e bem complicado, que eu fui uma vez na casa dele, é um lugar perigoso, complicado, até hoje, complicadésimo, gente. Esse era o nosso superintendente do concílio.
Ele vinha de lá para ser pastor lá em Jardim Rei. Olha, os pastores de tempo integral não tinham recursos. Salário, eu era testemunha assim, o pai dela era pastor metodista livre, eu via a penúria, a dificuldade que era. Quando o Nilson foi para isso, a gente já ganhava mais ali na Record nos nossos trabalhos do que um pastor metodista livre já ganhava. Era para ganhar muito menos do que a gente já ganhava, e olha que a gente não ganhava grandes coisas. A gente era pobre, com toda a dificuldade. Mas pastor metodista livre era mais pobre ainda. Quando o Nilson foi, eu falei, meu, tão inteligente. Que louco, eu achei meio louco. Poxa, meu amigo, vai sofrer a beça ainda na vida. Aí, o ano seguinte, está esse louco entrando nisso. E essa louca deixando, vendo tudo que o pai dela passou. É incrível isso. Gente, eu vou dizer uma coisa para vocês. Não me arrependo. Foi difícil, foi. Teve deserto, um monte, dificuldades absurdas. Quando eu cheguei em Bonilha, o salário era tão pequeno. Pobre Dominil que ganhava aquele salário. Aí eu disse para eles, mas isso não vai dar para eu sustentar minha família. Pelo menos isso, era uma coisa irrisória, um aumentozinho irrisório. Eles ficaram 1 hora, me tiraram da sala, ficaram 1 hora da junta de oficiais discutindo se ia dar aquele aumentinho, sem vergonha. E aí, quando eu voltei, eles disseram, não. Aí eu disse, tudo bem, então eu vou trabalhar fora para conquistar o que é necessário para a minha família, vocês me pagam o que vocês puderem, vou me dedicar o máximo no tempo que eu tiver livre para a igreja, fiquem sossegados. Aí, mais 1 hora lá, eles voltam lá para a junta, e aí eles dizem, tudo bem, vai. Só que aí o tesoureiro não aguentou. O tesoureiro disse, o outro pastor, você está chegando agora, então vai comer batata, banana, vai comer banana. Eu ouvi isso na primeira reunião da... Pão com banana, vai comer pão com banana. Eu acho que ele foi voto vencido, né? Esse camarada vai se tornar um dos meus maiores amigos e aliados dentro da igreja de Bonilha. Uma das coisas que, uma vez que a gente trouxe o bispo Paulo Lockman, uma das frases que ele deu uma palestra para nós, tempos atrás, para os pastores, ele disse assim, transformar inimigos em amigos. Né? Inimigos em amigos. E isso aconteceu. Eu cheguei lá, tinha muita gente chorando a saída do Dominil. E essas pessoas que choraram a saída dele vão ser as mais chegadas a mim. É muito interessante deixar o tempo passar. Plantar. Para colher, às vezes, muito tempo depois. Muito tempo depois. É isso aí, gente. Trago isso, essas experiências para dizer, o Senhor te guiará. O Senhor cuida. O Senhor provê. Fazei prova de mim, diz o Senhor. Ele é fiel. Ele é maravilhoso. Ele ultrapassa tudo que você pode crer. Mas coloca a tua alma, teu coração, tua mente, tua vida, filhos, tudo nas mãos do Senhor. E a mesma coisa eu fiz agora, quando fiquei doente. Até dava esse testemunho aí para os pastores e tal, e para o Jubal agora que está passando por enfermidade semelhante. É duro você descobrir que você está com câncer. Não é uma coisa fácil. Depois que você faz uma cirurgia para remover o câncer e descobrir que o médico foi um nó cego e que deu tudo errado, é ruim demais. Aí fica um ruim ao quadrado. E você tem que lidar com tudo isso e se perguntar, chegou a minha hora, Senhor? O Senhor vai me levar? Se o Senhor quiser me levar, tudo bem, porque o Senhor já me deu uma vida tão boa. Com todas essas lutas, para mim foi bom. Sempre foi bom, sempre teve alegria em toda a tormenta, sempre teve alegria.
Você teve o consolo e a presença de Deus. Então, encomendei minha alma, coloquei tudo nas mãos dele, né? Você deve fazer isso todo dia. Coloca, a gente nunca sabe o que vai vir. Esteja pronto. Partir é estar com Cristo, que é incomparavelmente melhor. Aí tive paz, tirei férias, fui presidir os concílios. Antes de tratar daqueles assuntos, fui presidir os concílios. Até uma pessoa da igreja, não, bispo, cancela tudo, cuida da saúde primeiro, prioridade da saúde. Eu falei, não, eu fiz o que eu tinha que fazer, agora vou descansar. Está na mão de Deus. E Deus cuidou de tudo, e veio a possibilidade da ablação, um método fantástico que removeu lá o rim, eu não senti mais nada. Então, nesse sentido, estou bem. Eu não estou ainda muito bom para o futebol, porque eu meio grosso mesmo, assim, mas dá para brincar, correr e fazer. O Senhor vai te cuidar de você, João Paulo. Eu acredito muito nisso. E o que eu acredito que Deus mais quer é que a gente confie. Não tem coisa que honre mais a Deus do que a gente confiar nele. Não tem mais nada que honre mais a Deus. Deixar uma bolsa de doutorado para lá, com tudo pago, não é uma coisa fácil de fazer, né? De repente tem uma igreja de Vila Moraes, e naquela época a Sabrina era uma igreja bem pequenininha, acho que era num barraco, se eu não me engano. Era um barracão, né, de madeira. E eu não escolhi, eu estava disposto a ir. Não tinha problema. Confiar que Deus vai cuidar. O que Deus tem de futuro para mim? Para você. O que a gente vai passar para a nossa congregação? Para o nosso povo? O que a gente pode de melhor fazer? É dizer assim, confie em Deus. Confie na sua palavra. Confie no seu amor. Confie na sua lealdade. Confie na sua provisão. Confie no Senhor. Vamos terminar cantando aqui um pouco, adorando a Deus, porque eu acho que essa mensagem nos leva para adorar a Deus e confiar, descansar nele. Descansa nele e, sabe, Deus não está cobrando isso e aquilo de você, como a gente às vezes imagina. Ele não veio para te condenar, ele veio para te salvar. Ele quer que você tenha um ministério frutífero, mas é na base... Sabe, não compare o seu ministério com qualquer outro. O que Deus tem para você é específico. Pare de se comparar com os outros. Pare. Uma alma vale mais que o mundo todo. Né? O ministério de Barnabé foi bem mais limitado do que o ministério de Paulo. Mas foi maravilhoso, não foi? Maravilhoso. Barnabé tinha uma vocação, Paulo tinha outra. Uns recebem 5 talentos, outros recebem 2, outros recebem 1. Cada um tem uma habilidade, cada um tem um universo a realizar. Então, saiba que Deus tem algo para você, pura e simplesmente, para você específico. Então, usufrua da presença, da graça de Deus e seja feliz naquilo que você está fazendo, em todo o tempo.